Gravando! Fala, Júlio! Fala, Plínio! Aí, vamos falar do que hoje, então? Vamos colocar todo mundo aqui no mesmo ponto, né? Por que a gente vai falar hoje sobre, como que chama, Plínio? Aula invertida? Sala de aula invertida. Sala de aula invertida. Há um tempo atrás, a gente estava conversando, né? E surgiu assim, como que a gente pode motivar os alunos? Como que se dá aula remota, né? Então, a gente estava, até batemos um papo com o Marcelo, vocês têm uma entrevista com o Marcelo aí também no nosso canal, né? Nós debatemos isso. Então, surgiu esse assunto, sala de aula invertida, e o Plínio já está bem acostumado a esse tipo de aula, né? E ele vai dar para a gente aqui uma visão geral, como que funciona sala de aula invertida. É isso, Plínio? É isso aí, vamos lá. Beleza. Vamos lá, então. A ideia, deixa eu dar uma ideia antes, depois eu tenho uma apresentaçãozinha aí, eu mostro o que eu tenho preparado. Mas a ideia é a seguinte, um princípio que eu acho até bem interessante. Cada aluno tem o seu tempo diferente de absorver o conteúdo, né, de entender as coisas e absorver. Tem alguns alunos que vão mais rápido, tem alguns alunos que são mais lentos, né? Então eles precisam de mais tempo, precisam de mais repetição e tal, e outros alunos são mais rápidos. Numa sala de aula onde você faz uma exposição do conteúdo mesmo, na sala de aula tradicional, vamos dizer assim, né? O que é a sala de aula tradicional? O professor chega lá e ele faz uma exposição do conteúdo, e aí depois os alunos fazem atividades, exercícios em casa, né? Às vezes para entregar na aula seguinte e tal. Então, tradicionalmente é assim que os professores estruturavam suas aulas expositivas, né? Que a gente fala de um para muitos, né? Então tem um professor passando aquele conteúdo para muitos alunos. Então, no momento de encontro ali, que seria o momento síncrono, que pode ser tanto presencial ou não presencial. O fato é que é síncrono, está todo mundo ali ao mesmo tempo. Tradicionalmente era essa exposição de conteúdo. E depois, no momento assíncrono, ou no momento onde o aluno está sozinho, ele fazia exercício. Tá? Só que se você parar para pensar, o primeiro problema desse modelo é que cada aluno tem o seu tempo diferente de absorver o conteúdo. Esse é o primeiro fato. Então, no momento síncrono de exposição do conteúdo, tem uns alunos que vão entender de primeira, vão entender mais rápido, vão achar a aula lenta, né? Enquanto que um outro grupo de alunos vai achar normal, está no ritmo certo. E um outro grupo de alunos vai achar que o professor está indo rápido demais, né? Ele não entendeu, ele queria repetir e tal. Então, vira aqui um conflito aí entre cada tipo de aluno e o professor. O professor ele tem que escolher uma velocidade para dar a aula, né? E se o aluno não pergunta, e às vezes não pergunta mesmo, né? Ele acaba indo rápido demais para alguns alunos, né? Ou lento demais para outros, e assim vai. Então, é meio que complicado esse momento de passagem de conteúdo, né? E o momento onde o aluno vai fazer o exercício, que é a hora que ele realmente é, ele realmente testa se ele entendeu. Ele está tentando fazer o exercício. E se ele não entendeu, ele não vai conseguir fazer o exercício. E nesse momento ele está sozinho, né? Então ele não tem ali o professor para perguntar, ele não consegue tirar uma dúvida naquele momento e tal. Então esse modelo acaba tendo essas dificuldades, né? Esse modelo tradicional de exposição de conteúdo síncrono e atividades, exercícios extra-aula, né? Assíncrono. Tá? Então tem todos esses problemas. Eu costumo fazer uma analogia que é assim, eu acho meio complicado você usar esse paradigma de exposição de conteúdo. Eu nunca gostei muito disso, eu acho que é estranho, né? Eu acho que você aprende fazendo as coisas, né? Então, eu faço a analogia assim, é impossível você ensinar alguém a andar de bicicleta com um PowerPoint explicando o que é uma bicicleta, o que tem numa bicicleta, o que você tem que fazer, tal. Não tem como, você não ensina ninguém a andar de bicicleta desse jeito. O único jeito de ensinar a andar de bicicleta é pegar a pessoa, monta na bicicleta e vai. Você vai ajudando ela, quando ela se desequilibrar, até que ela entende por ela mesma que, opa, se o bicicleta está caindo para cá, eu tenho que jogar meu corpo para lá e tal. Né? Você pode até falar isso, mas se ela não fizer, ela não consegue aprender. Né?
Então, eu prefiro... Daí, assim, eu já tinha essa ideia há bastante tempo. As minhas aulas, eu dou aula de engenharia de software, as minhas aulas sempre foram tentando puxar uma pegada mais prática, né? Mas durante muitos anos eu ainda usava o modelo tradicional de exposição de conteúdo. Então, ao longo do tempo, eu percebi que eu estava fazendo menos exposição de conteúdo e mais exercício. Tá? E aí eu descobri esse lance da sala de aula invertida e falei, bom, vou testar isso daí, de repente pode ser interessante. E aí o princípio é totalmente diferente. Na sala de aula invertida, você publica um material para o aluno antecipadamente. Então, antes de acontecer aquele encontro síncrono, que pode ser presencial ou não presencial, tem algumas diferenças, eu vou falar, mas não importa. Antes de ter o encontro síncrono, você publica o material. Então, ele tem acesso a esse material, ele tem que ler o material e tal. Então, ele absorve esse conteúdo antes da aula. É um momento pré-aula, antes de acontecer a aula. Tá? E, e aí ele vai no tempo dele. Né? Vai ter aluno que vai conseguir ler aquele material e absorver e entender em 1 hora. Vai ter outro que às vezes precisa de 2 horas. Né? Vai ter outro que em meia hora ele já pegou. Né? Então, cada um vai no seu tempo, não importa. O importante é que ele absorva o conteúdo. Então, o aluno que tem mais dificuldade, ele lê 2, 3 vezes, até ele estar né, com aquele conteúdo claro para ele. Aí, no momento da aula, você pode ou não fazer algum tipo de avaliação para saber se ele leu ou não. Então, vai um pouco da maturidade do aluno, né? Um aluno que acaba não lendo e tal. Então, você tem que incorporar Sim. algumas estratégias. Isso eu vou falar também daqui a pouco. Mas aí, no momento da aula, você faz um breve resumo daquele material, só para destacar os pontos mais importantes. E depois você entra numa atividade, um exercício mesmo. Né? Então, você usa um momento síncrono para fazer a atividade, para aplicar aquele conteúdo que ele já deveria ter absorvido, né? E aí, ali ele vai testar se ele realmente entendeu ou não, só que você, o professor, está acompanhando aquilo. Então, se ele tiver dúvida, ele vai poder resolver naquela hora junto com o professor. Tá? Então, acaba sendo aproveitar esse tempo, que é muito rico, né? Muito caro em termos de deslocamento, né? Salário e tal. É um momento caro. Uhum. Vamos aproveitar da melhor forma possível. E vamos aproveitar para realmente testar se o material foi realmente absorvido, se o conteúdo foi realmente absorvido, aplicando esse conteúdo. Né? Então, aí que eu acho interessante. Bom, aí vem os detalhes, tal, que eu vou falar sobre a minha disciplina, sobre como eu aplico e tal, mas em linhas gerais é isso, né? Então tem um momento pré-aula, que eles absorvem o conteúdo, momento aula, e tem algumas coisas que é pós-aula, então pode ter alguma coisa pós-aula também, dependendo de como você está fazendo, dividindo, né, o material ao longo da semana. Tá, então é isso, linhas gerais, esse é o resumo. Agora vamos ver os detalhes, né, Júlio? Bom, então aqui aquele resumo que eu falei, né, no modelo tradicional em inglês se chama lecture, né, que é essa exposição de conteúdo. Então o professor vai lá e dá uma lecture, né, que pode ser online, pode ser presencial, não importa. No esquema flipped, né, que em inglês é flipped classroom, né? Então Tá. no esquema flipped você tem atividades para coisas para ler em casa, né, homework activities que você faz em casa, faz antes. E depois na sala você faz atividades, em geral em grupo, com a supervisão do professor. Então, esse modelo, ele é interessante assim, porque ele já não é um para N, como é aqui em cima no Lecture, é um para muitos. Ele é meio que praticamente N para N, porque o aluno aprende com os outros alunos. Né? Então, a hora que você está fazendo a atividade, principalmente se for em grupo, você vai discutir coisas e tal, o outro aluno entendeu um pouco diferente, ou leu uma parte um pouco diferente, ou pesquisou um negócio um pouco diferente, eles vão se ajudar. E como eles estão no mesmo nível, é muito mais fácil essa troca de informação entre eles, né, do que eles com o professor. Às vezes com o professor ele tem vergonha de perguntar, às vezes o professor acha fácil demais, não ter paciência de explicar, aquelas coisas, né? Tá. Quando é com o aluno, ele não tem vergonha de perguntar, ele vai perguntar, o outro aluno também não vai ter vergonha de falar, eles vão ser explicados do jeito deles. E se o professor está ali acompanhando, o professor percebe se essa troca está ocorrendo corretamente ou não.
Quais seriam as vantagens de todo esse modelo invertido, né? Permite que a absorção do conteúdo seja feita no ritmo individual de cada aluno, como eu falei, né? Então, um aluno mais lento vai mais devagar, mais rápido vai mais rápido. O tempo da aula é usado em atividades mais relevantes ao aprendizado, então a aplicação daquele conteúdo é muito mais relevante do que o professor ficar lendo PowerPoint, né? É muito mais relevante. E, pô, lembra aí quando você era aluno, né? O professor ficava lá, blá, 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 você dava um sono, você falava, depois eu estudo isso aí em casa. Quer dizer, você apagava e falava, deixa o professor falar e você vai estudar aquilo depois, porque você não consegue ir exatamente no mesmo ritmo do professor. Exige um esforço muito grande para você prestar atenção e tal, para você não ter sono, né? Enquanto você está fazendo uma atividade, não, você anima, aquilo te agita, né? Se for em grupo e tal, então aquilo te dá um gás ali, e aí você sente menos sono e interage mais, e aí o aprendizado acontece de uma forma mais rica. Permite que os alunos discutam e aprendam a partir da experiência dos outros alunos, além do próprio professor. Então, aquele esquema que eu falei que é N para N. Minha experiência, então, com esse negócio de sala de aula invertida, né? Eu estou usando relativamente recente. Eu comecei a aplicar uma disciplina que se chama Engenharia de Software 2. Né? Engenharia de Software, quem é da área aí de computação e tal, sabe que engenharia de software é meio que ensinar os alunos o desenvolvimento de software, mas sobre um ponto de vista profissional. Né? Como que o software é desenvolvido numa empresa. Então, tem menos foco em programação e mais foco em aspectos humanos, em organizacionais e modelagem. Então, dependendo do foco que a gente for dar, vai para essas coisas, né? Então, é uma disciplina que, se ficar só no blá, 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 ela é extremamente chata, porque a maioria dos alunos ainda não tem essa experiência profissional para entender a relevância daquilo, né? Eles vão ver isso só quando eles se formarem, né? Então, eles não sentem na pele a dificuldade daquilo, tá? Então, acaba sendo uma disciplina chata. Então, eu percebi isso, né? Porque eu dou aula de engenharia de software desde que eu comecei a dar aula. Então, ao longo do tempo, eu fui percebendo que era uma disciplina chata e que eu precisava deixá-la mais interessante. Por isso que eu fui, aos poucos, migrando para uma coisa mais prática, né? Mas, para esse esquema invertido, só a partir mesmo de 2018. Então, primeiro semestre de 2018 que eu comecei nessa disciplina aí. Então, eu estruturei todo o material didático dela. Então, todo o conteúdo em texto já foi todo selecionado. E a cada novo oferecimento eu reviso isso para ver se tem que trocar algum material e tal. Os últimos 2 oferecimentos foram totalmente remotos por conta da pandemia, né? Então, eu ofereci presencial em 2018 e 2019 e remoto 2020 e 2021, que foi esse ano aqui no primeiro semestre. Tá. E aí, a Unicamp tem um esquema de 15 aulas, né? Ao longo do semestre. Então, são 4 horas aula para cada uma e 15 aulas ao longo do semestre. Nessa disciplina, eu não dou prova, né? Toda a avaliação é feita em cima dos relatórios das atividades que tem que ser feita em cada aula. E nesse caso específico de Engenharia de Software 2, também tem os questionários de avaliação pré-aula. Então, o aluno tem que ler o material e responder um questionário logo no início da aula para saber se ele leu ou não. Isso também vale na nota. Eu também comecei, aos poucos, a implantar o mesmo sistema no Engenharia de Software 1, que acontece no segundo semestre do ano. Aqui eu estava dizendo que ainda não está 100% sala de aula invertida, mas esse semestre eu estou dando a disciplina agora, né? Está acontecendo agora, nesse semestre. Então, eu já estou conseguindo fazer ela 100% sala de aula invertida também. Tá? Eu não usava antes porque ela é uma disciplina com uma carga horária menor, né? Ela é de 2 horas semanais. Então, como ela é uma carga de aula menor, eu tinha um pouco mais de dificuldade para colocar isso. Mas agora, no esquema remoto, eu meio que quebro um pouco esse paradigma, né? Eu consigo usar as 2 horas ali de atividade e deixo um tempo a mais para os alunos entregarem as coisas. Então, eu acabo usando um tempo a mais até. E esse semestre eu tô em Engenharia de Software 1, inovando também, que eu estou gravando as aulas, né? As explicações de início da aula. Então, não tem uma explicaçãozinha dos pontos mais importantes. Antes eu fazia ao vivo ali no Síncrono, agora eu já estou gravando esse material, então eles assistem também antes de iniciar a aula. Então, eles têm que ler o material e assistir essa gravação.
E aí, na aula síncrona, eu basicamente só uso o tempo para explicar o que eu quero da atividade. Então, o resultado tem sido bom, assim, né? Eu explico rapidamente o conteúdo, não gosto de não falar nada, né? Falar, esse é o assunto, mas os pontos importantes estão no vídeo que eu gravei, e a gente vai fazer a atividade. Daí eu vou para a atividade, explico a atividade, e aí eles começam a fazer a atividade. Tá? Então, essa é a minha experiência aí. Bom, tem alguns problemas, né? Não é assim, não são só flores, né? Primeira coisa, acho que nem está falando aí, mas dá bastante trabalho. Dá bastante trabalho começar, porque você tem que ter todo o material de leitura dos alunos, né? Todo o conteúdo assim que eles vão ler, previamente selecionado e disponibilizado para os alunos. Então, com pelo menos uma semana de antecedência. Então, se você vai dar pela primeira vez a disciplina, você tem que começar lá com 15 dias de antecedência, já preparando as aulas, porque uma semana antes do encontro síncrono, você já tem que estar com o material de leitura disponibilizado para os alunos, para eles terem uma semana pelo menos para ler, né? E aí, no dia do encontro síncrono, você tem que estar com o material daquela aula, né, a atividade também já planejada para eles fazerem. Eu uso o Moodle, então é tudo pelo Moodle. Eles têm acesso ao conteúdo pelo Moodle e fazem as entregas das atividades também pelo Moodle. Então, e naquela semana que você deu aplicou a aula, né? Eles vão entregar um relatório. Aí você tem que ter um tempo para dar feedback no relatório também. Isso tem que ser semanal. Então, toda semana você tem que preparar e disponibilizar o conteúdo da aula da outra semana, né? Preparar a atividade da aula da outra semana, corrigir, corrigir o relatório da aula dessa semana e, se for o caso, preparar o vídeo da aula da próxima semana. Então é coisa pra caramba para fazer para uma disciplina só, né? Então, se tiver mais de uma, vai ser uma loucura. Então, pelo menos na primeira vez que você está fazendo, você tem que considerar aí que é bastante trabalho. Por isso que eu fiz no esquema de Engenharia Software 1, eu fui fazendo gradualmente. Tá? Então, não fiz de uma vez só, eu fiz gradualmente. Engenharia Software 2, eu fiz de uma vez só, lá no começo, porque eu já tinha, praticamente todo o material que os alunos iam ler, eu já tinha pronto. Então, foi mais uma questão de ir preparando as atividades, aula a aula, né? E corrigindo as entregas. Então, a primeira vez foi bastante trabalhoso. Depois dá uma diminuída, mas ainda continua. Então, vamos supor que na segunda vez já está tudo pronto. O que você tem que fazer? No meu caso, o que eu faço? Eu reviso as atividades, reviso o material que vai ser publicado para eles. Então, reviso, sim, né? No caso do material didático, né, do conteúdo, dá uma olhada se é isso mesmo, se não tem alguma coisa melhor, troco o material e tal. Às vezes me dá louco, eu escrevo uma apostilinha. Então, assim, depende do tanto de tempo que eu tenho naquele semestre. E as atividades, não, aí eu reviso mesmo para valer, ajusto, teve que fazer ajuste por conta da pandemia, né? Passou do presencial para o remoto, então ajustei as coisas e tal. E todo ano, todo novo oferecimento, eu reviso para ver se não tem uma atividade melhor, se aquela atividade funcionou bem ou não e tal. Então, às vezes eu mudo a atividade de um ano para outro, acontece. Tá? E aí a correção dos relatórios. Então, mesmo quando já tiver em fase, assim, rodando normal, já a segunda, terceira vez, ainda tem bastante trabalho para ser feito. Tá? É um negócio trabalhoso. Plínio, deixa eu fazer uma pergunta para você. O aumento de carga de trabalho é sua e do aluno também, né? Porque, vamos supor, se ele tinha 4 aulas lá, vamos imaginar que fossem 4 horas, né? Então, 4 horas ele estaria dedicado à sua disciplina. Porém, ele tem que ler o material antes para poder fazer essas 4 horas aí. Então, ele teria, por exemplo, umas 2 horas de leitura, mais 4 horas, 6 horas. É isso? O que eu considero, assim, aumenta um pouco, mas não é tanto assim. Eu diria que 1 hora, mais ou menos. Eles conseguem ler o material e se preparar em 1 hora. Eles precisam ter 1 horinha antes para fazer isso. E aí assistir o vídeo e tal, mais uma meia hora. Então, de 1 hora a 1 hora e meia de preparação prévia. E aí a atividade, em geral, dá tempo deles fazerem no tempo da aula, né? Tem grupo e tal, então eles conseguem fazer.
Quando é presencial, eu meio que forço eles a fazerem a entrega durante a aula. Então, antes de ir embora para casa, faz a entrega do relatório. Para não sobrar coisa para fazer em casa e ter essa dificuldade de não ter o tempo de ler e se preparar para a próxima aula. Então, quando é presencial, eu forço eles a entregarem durante a aula. E até ter o esquema da pressão do tempo como uma parte faz parte da disciplina, né? Engenharia de software, desenvolvimento profissional, tem pressão de tempo. Então, eu faço isso. Quando como está no remoto agora, eles acabam fazendo a grande parte mesmo durante a aula, mas eu não forço a entrega, para aí se eles quiserem, sabe, dar uma polida ali no relatório, usa um tempinho depois e tal. Então, assim, não sobra muita coisa para eles fazerem depois, mas eles têm o tempo de dar aquela melhorada para entregar a minha aula de segunda e eu deixo eles entregarem na quinta. Aí eu dou o feedback na sexta. Então, e assim vai. Tá? Tá. Então, assim, você tem razão. Aumenta um pouco a carga de trabalho para o aluno também. Tá? Mas, por outro lado, eles aproveitam muito mais. Né? Então, acho que acaba compensando. Eu, lá para trás, no começo, eu cheguei a ter algumas reclamações desse tipo. Tá muito difícil de ler e tal, não tá dando tempo. Os alunos deram uma reclamada lá para trás. Na primeira, na segunda vez, na primeira vez, na verdade, que eu usei essa metodologia. Aí o que eu fiz para contornar esse problema? Junto com o material que eu disponibilizo para o aluno, eu disponibilizo um guia de leitura. Então, ele vai ler o material, mas tem um guia junto, falando, olha, essa parte é importante, essa parte dá uma lida por cima, essa parte pode pular. Então, apesar de, em geral, ser um capítulo do livro de engenharia de software, que eles têm que ler, não é tudo que eles têm que ler, algumas coisas eles têm que ler com mais atenção, outras eles podem só dar uma passadinha de olho por cima. Então, com esse guia, facilitou, aí parou esse tipo de reclamação. Eles seguem o meu guia lá e vão lendo o que é mais importante. Quando é presencial, tem uma certa bagunça na sala de aula, né? Então, isso aí é complicado de lidar com isso no começo. Então, por exemplo, vamos começar a atividade, vamos. Eu sorteio os grupos e eles começam a fazer o trabalho, tá? No presencial eu fazia assim, eu sorteava na hora ali, usava um baralho, na verdade. Então eu distribuía cartas para os alunos, quem fosse do mesmo naipe era do mesmo grupo, fazia 4 grupos. No remoto, eu não estou fazendo assim, primeiro porque as turmas ficaram maiores, a gente teve mais vagas, abriu mais vagas de alunos, então as salas cresceram, né? Antes eram 32, 36 alunos, assim, em sala de aula. Agora está passando de 40, 48, 50 alunos. Então não dá para fazer só 4 grupos e mexer um pouco nessa dinâmica. Então agora eu uso o próprio Moodle para sortear os grupos. Então eu sorteio 5, 6 grupos, né? O próprio Moodle sorteia. Então já não tem mais essa dinâmica aí. Mas no presencial tem uma certa bagunça na sala, né? E aí começa aquele zum, 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 e aí vem todo mundo perguntar coisa, aí você tem que dar um recado, tem que gritar para todo mundo. Então, aí eu falei, não dá certo. Aí que eu fiz? Cada grupo tem um líder. E o líder, ele é responsável por coordenar as atividades no grupo. Tá? Então, isso é importante também, faz parte da disciplina, porque todo o processo, todo o trabalho de projeto de desenvolvimento de software tem um gerente. Tem um gerente, tem um líder técnico, tem um Scrum Master, tem alguém que lidera. Então, isso também eu fiz de propósito, tanto para me ajudar a controlar essa bagunça, quanto como sendo uma motivação para o aluno aprender a liderar. E aí que eu faço? A comunicação é sempre com os líderes. Então, se eu preciso dar um recado para a sala toda, eu não grito para a sala toda, eu chamo os líderes. Daí eles vêm falar comigo, tem 4, 5 líderes no máximo, eu passo o recado para eles e controlo a bagunça desse jeito. Questão em sala de aula presencial, às vezes dá para ver que um ou outro aluno não está participando e tal. Então eu não dou bronca no aluno, eu chamo o líder. Falo, se o fulano não participar, eu vou tirar a nota do grupo. Aí pronto, resolveu. A moeda de troca. Vamos lá, né? E daí o próprio colega cobra, né? No remoto, como eu não estou vendo eles fazendo as atividades, o líder tem que reportar se teve alguém que não participou da atividade. Então, vamos supor, o aluno não apareceu, eles marcaram lá uma reunião entre eles e o aluno não apareceu. Então, o líder é obrigado a reportar no relatório.
E aí, quando ele reporta no relatório, eu tiro o aluno do grupo, ele fica sem nota. Então, assim, aí no começo acontece uma outras vezes, o cara não aparece, o líder reporta, e depois de um tempo para. Ninguém mais arrisca fazer isso porque perde a nota, né? E zera a nota da atividade. Então, eles param de fazer isso. Ou sei lá, de repente eles estão me enganando, param de reportar, né? Mas eu acho que não. Eu acho que E eles a estão lá. nota é a cada encontro é uma nota, né? Cada Então, ele atividade tem perde uma nota. só aquela atividade, ele perdeu a nota naquela atividade Perdeu a só, nota depois daquela ele atividade. recupera. Ele tem outros e tal, né? Então, dá para recuperar. Engenharia de software 1, eu tenho prova, né? Então, tem 2 provas em engenharia de software 1. Na 2 não tem prova, mas na 1 tem. Porque o aluno ainda está pegando o jeito. Como é a primeira disciplina que eles vão ver desse jeito, eu, né, vou introduzindo aí o conceito mais devagar. Tá. Bom, o que mais? Então, esse é o jeito que eu lido com a bagunça, né? Tem um líder. Feedback é fundamental. Então, na presencial, eu fazia, no finalzinho da aula, tinha um feedback rápido do que aconteceu, eles tinham que apresentar rapidamente o que eles fizeram e tal. No remoto não dá para fazer isso porque eu deixo eles entregarem depois, então eu não faço isso. Mas aí eu dou feedback no relatório. Então, semanalmente eu dou feedback no relatório. Então, eu leio todos os relatórios e dou feedback para cada grupo, pelo próprio Moodle e tal, mas para cada grupo tem o feedback lá. Às vezes é mais detalhado, às vezes é mais superficial, depende um pouco da atividade, mas sempre tem feedback. Porque eles têm que saber se eles fizeram certo ou não, né? Uhum. Então, o feedback é essencial. Bom, as atividades também têm que ter um propósito interessante. Eles têm que ter uma moral da história, né? Tem que servir para alguma coisa ali, para exercitar aquele conteúdo. Não pode ser só manter os alunos ocupados com alguma coisa, né? Tem que ter um objetivo. Então, por isso que a cada ano eu vou tentando melhorar essas atividades. É a parte mais difícil, na verdade. Então, aqui é o resumo, né, de como é que eu faço. O conteúdo, por enquanto, é em forma de texto, né, do GNS Software 2 é texto, mas provavelmente a partir do semestre que vem eu vou gravar os vídeos também. No início da aula, os alunos respondem um questionário relacionado ao conteúdo lido, uns 15 minutinhos, também está pelo Moodle. Eu faço um breve resumo, meia hora, 40 minutos, que agora eu estou substituindo pelos vídeos, e explico o que é a tarefa da aula. Então, aí, essa é a parte mais importante para eles, porque eles têm que saber o que eles vão fazer. As equipes são sorteadas, né? Então, no presencial eu sorteio na hora ali, já indico quem são os líderes, né? Então, às vezes eu quero que algumas pessoas específicas sejam líderes. Então, no baralho, eu forço isso, porque eu faço um maço, né? Eu embaralho o negócio, mas eu coloco, por exemplo, todos os reis embaixo. Aí eu vou distribuindo para eles, quem eu quero que seja líder, eu pego a carta de baixo. Pega de baixo. Aí eu vou lá, beleza, sorteei, então hoje vai ser o líder, vai ser o rei. Né? Aí eles olham, sou eu, tá, mas fui eu que escolhi, né? Então, assim, eu brinco, né, com o Dia das Mulheres. Eu ponho as damas por baixo e sorteio e entrego as damas só para meninos. Aí, hoje as damas são líderes. Aí, que coincidência, só menina. Na verdade, fui eu que fiz assim. Então, assim, às vezes eu faço isso. No presencial, às vezes eu faço isso. Né? Que eu já escolhi os líderes. Eles não sabem, mas eu já escolhi. O remoto não. O remoto eu sorteio pelo mundo, aí não tem como fazer isso. Então, cada equipe tem um líder. A primeira tarefa do líder é identificar sua equipe e anotar os RAs dos alunos e tal. Então, isso aqui era no presencial, né? O líder tinha que fazer isso logo no início. Ele tinha que juntar o time dele e pegar os RAs e trazer para mim. Por aí eu cadastrava no Moodle os grupos, né? É um pouco trabalhoso e provavelmente eu vou parar de fazer assim, porque dá muito trabalho ali na hora, tem que ficar cadastrando na hora ali as equipes. Então, provavelmente eu vou usar o próprio Moodle para sortear. Uhum. Então, na época do presencial, eram 4 grupos, pelos naipes mesmo do baralho. O que deve ser entregue ao final da aula é um relatório contendo tudo que foi desenvolvido durante a realização da atividade. Então, eu publico... Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Eu acabei esquecendo de ter um exemplo. Mas eu publico para eles uma atividade, né? Bom, então eu publico para eles uma atividade, né? Deixa eu só trocar aqui, ó, para mostrar para vocês como que é o formato dessa atividade. Então é mais ou menos assim, ó. Tem um título, né? Qual que é o tema da aula. Eu sempre coloco uma frasezinha aqui motivacional para eles, né? Para eles verem. Eles leem isso daí, eles gostam e tal.
Aí vem uma explicação do que é, e aí vem a atividade em si, detalhando os passos que tem que ser feito. Então, em geral, é algo assim, não é algo muito simples, não, é algo com vários passos, tá? Então, exige uma coordenação entre eles. Passo um, passo dois, o que eles têm que fazer, três. Aí eles têm que montar um relatório, ó, que são os anexos que eles têm que usar. Então, é um negócio elaborado, assim, com bastante coisa, tá? Agora isso aqui é de 2018, né, que eu usei. Agora, além de colocar essas atividades, assim, o que ele tem que fazer, eu coloco no final os entregáveis, ou seja, o que ele tem que entregar naquele dia, para facilitar um pouco para eles. Então, aí eles têm a atividade e têm os entregáveis. Então, eles sabem certinho o que tem que conter no o relatório. Já está meio que mastigadinho o que tem que ter no relatório. E aí eles entregam esse relatório, né, pelo próprio Moodle e tal. Então, o que deve ser entregue ao final da aula é um relatório contendo tudo que foi desenvolvido. Tem que fazer a correção e dar feedback sobre esse relatório antes da aula seguinte, né? Porque a minha ideia é sempre sortear o grupo de novo. Tanto no presencial quanto no remoto, a cada semana os grupos são trocados. Porque eu não quero que eles se acomodem com um grupo, entendeu? Tá. Então, eu quero que seja assim, toda vez eles têm que reaprender ali a lidar com outros colegas. Então, vai ser colegas diferentes, outro líder e tal. Tá? Então, tanto é que quem foi líder na semana anterior não pode ser líder de novo, tem que ir trocando, né? E aí os grupos também mudam. Então, no Moodle, eu tenho essa restrição. Se eu mudar o grupo e não tiver dado nota numa atividade, se eu der nota, ela vai para o novo grupo, né? Então, eu não tenho como dar nota para um grupo que eu já desmontei. Então, eu tenho que dar a nota pelo feedback e a nota, né, pelo Moodle antes de trocar os grupos. Por isso que eu sou obrigado a realmente dar esse feedback semanal, né? Então, eu acabo criando aí um ritmo forte de trabalho até para mim, né, para eu fazer isso daí, tá? Então, isso aqui é pelo Moodle, né? Toda a aula está dividida assim, a data, qual é o tema da aula, o que eles têm que fazer no pré-aula, né, que seria o questionário. A aula tem o conteúdo já publicado e a atividade daquela aula, com o enunciado da atividade, com o link de entrega. Isso vai aula a aula, assim, o semestre inteiro já está preparado dessa forma. Bom, quais são os desafios, então, né, de fazer isso? Primeiro, preparar o conteúdo para ser disponibilizado antecipadamente. Então, ler, ver o que vai ser, fazer o guia de leitura, se for o caso, né? Ou algumas aulas eu tenho a apostila que eu preparei, o artigo que é para eles lerem, então eu tenho que selecionar os artigos e tal. Vídeos online ainda são poucos, né? Para Engenharia de Software 2 tem um ou outro que eu coloquei lá, não são nem meus, são de coisas que eu achei que são interessantes. Engenharia de Software 1 eu já estou produzindo todos os vídeos, então já vai ficar completo, né? E pretendo fazer para Engenharia de Software 2 também. Aqui que é o mais difícil, né? Preparar as atividades de sala de aula de forma que sejam relevantes e possam ser desenvolvidas em grupo dentro do tempo esperado. Essa é a parte mais difícil, né? Então, selecionar os pontos mais importantes que devem ser trabalhados na atividade, colocar perguntas que auxiliem os alunos a considerar esses pontos dentro do desenvolvimento da atividade, permitir que os grupos tenham alguma interação, né? Então, eu tenho que evitar que eles dividam o trabalho e cada um faça uma parte sozinho. Não é esse o objetivo. Então, eu tenho que ficar pensando nisso, porque eles têm a tendência a fazer isso, né? Então, tem, sei lá, 6 pessoas no grupo, 7. Você faz essa parte, você faz essa parte, você faz essa parte, depois a gente junta tudo e põe no relatório. Aí não é um trabalho em grupo, né? É um trabalho grande feito em partes, mas não é em grupo. Então, evitar isso daí. Para evitar isso, eu tenho que tomar cuidado. Então, eu coloco algumas coisas que forçam eles a interagir, né? Qual estratégia você usa? Eu faço assim, cada um, eles têm que definir algum tipo de papel, e aí o que um faz, o outro tem que validar, né? Ou tem que, na hora que ele entrega, um depende do trabalho do outro, então eles têm que discutir. Tá? Então, eles não conseguem simplesmente dividir, cada um faz o seu. Existe uma certa interação. Mas é difícil. Cada aula eu tenho que ficar pensando nisso. Às vezes eu não consigo, aí no outro ano eu tenho que rever. E evitar coisas que é só manter eles ocupados. Então, por exemplo, tá aqui uma série de perguntas, responde essas perguntas. Então, não pode ser assim, né? Então, e às vezes acontece. Às vezes você não consegue ter a imaginação de bolar um negócio diferente. Então, por exemplo, eu tinha uma aula sobre Scrum.
E aí minha aula sobre Scrum estava isso, era um questionário que eles tinham que responder, tinha 15 perguntas. Aí, esse ano eu falei, tá ruim isso aí, né? Vamos melhorar isso. Aí que eu fiz? Eles têm que aplicar o Scrum, esse ano passado eu já fiz essa mudança. Eles têm que aplicar a metodologia Scrum, que é uma metodologia de gestão de projetos ágeis, e desenvolver, aplicando as técnicas do Scrum, responder as perguntas. Então, na verdade, as perguntas passaram a ser uma parte da metodologia, é usado dentro da metodologia. Então, eles têm que aplicar a metodologia. As perguntas são sobre Scrum também, mas não é esse o objetivo principal, é aplicar a metodologia para responder. Então, eles têm que fazer as reuniões que estão previstas no Scrum, a estimativa de esforço e tal, então mudou totalmente, né? Só que eu demorei duas vezes, eu apliquei essa atividade para entender que, pô, dá para fazer melhor e eu mudei. Então eu vou fazendo isso todo semestre, eu vou mexendo. Bom, tem um outro exemplo que eu faço aqui, né, que é sobre levantamento de requisitos, né, com cliente. Então, tem alguns problemas desse processo, né, que é dificuldade de comunicação, o cliente muda o escopo, né, eu tenho que desenvolver depois código e testar, e código tem que ter um padrão profissional e tal. Então, nessa atividade, eu sou o cliente, eles têm que vir falar comigo, um aluno só por grupo que vem falar comigo, para realmente ter essa dificuldade de comunicação, né, um aluno tem que entender o que eu estou querendo e voltar e comunicar isso para o resto da equipe. Então, eu não falo para todo mundo, é só por um. E aí eles vão lá e começam a fazer. Eu não passo nada por escrito, eles têm que vir conversar comigo, eu tenho que passar oralmente mesmo, porque essa é a dificuldade, né? Se eu passar por escrito, eles leem, releem, e é o que eu escrevi, é o que eu quero. Mas não, eles têm que vir e perguntar as coisas e tal. E tem coisas que eu não falo se eles não perguntarem, de propósito. Então, eu tenho lá um scriptzinho que eu falo uma coisa e aí eles podem fazer perguntas e tal. Se eles não fizerem perguntas, paciência. Né? E depois, no meio do desenvolvimento, eu chamo de novo e falo, mudei de ideia e tal. Então, eu aplico ali uma mudança de escopo no meio da atividade. Que eles não sabem que vai acontecer, mas acontece e eles têm que lidar com isso. Tá? Então, tem uma série de coisas que vão acontecendo. E isso funciona do mesmo jeito no presencial ou no remoto. A única diferença é que no remoto eu chamo numa sala virtual ali separada e eles vêm conversar comigo. E é o mesmo tema para todos ou não? É o mesmo tema para o todos. mesmo Não, tema é o para mesmo todos. tema para todos. Eles vêm, conversam comigo, é o mesmo tema e vão embora e tem que fazer. Tá. Beleza. Então, outros desafios, né? Procurar garantir o engajamento de todos os alunos. Então, isso aí é um pouco complicado, mesmo no presencial, às vezes tem um ou outro aluno que não está participando e tal. Então, a cada vez que eu aplico isso, eu vou tentando melhorar esse jeito de fazer. Agora, no remoto, basicamente, não tem jeito, né? É o líder dedo duro que eu falo. A única coisa que eu posso contar é o líder denunciar quem não trabalhou. Evitar o loteamento de tarefas, né? Que é o que eu falei lá, de dividir, cada um faz a sua parte. Então, eu tento ao máximo que haja interação. E garantir que a preparação prévia está realmente acontecendo. Eles têm que ler o material. Então, por isso que eu coloquei o questionário pré-aula, né? Para forçar um pouco eles lerem. Então, era isso, Júlio. Plínio, e quais são as ações que você toma caso, por exemplo, ele não leu? O questionário foi abaixo da média sua lá. Você percebeu que ele não leu. Então, assim, o que eu percebo é que eles acabam lendo, né? Quando tem o questionário, eles acabam lendo, porque dificilmente eles tiram menos que 6, por exemplo, no questionário. Então, assim, estou entendendo que pelo menos metade do negócio ali eles entenderam. Então, mas eu não tenho nenhuma ação específica, assim. Nunca aconteceu, né? De eles terem, todo mundo ter uma nota muito baixa, tipo, ninguém leu. Nunca aconteceu e assim, praticamente não tem muito o que fazer, né? Eu explico no começo que isso é parte da metodologia, que se eles não fizerem isso, o negócio não anda. Eu tento colocar atividades que realmente usem o material, né? Então, para desenvolver a atividade, eles têm que consultar o material, para forçar mesmo eles perceberem que, pô, quando eu não leio, eu vou pior na atividade, né? Então, é melhor eu dar uma lida antes e tal.
Mas a minha percepção é que eles leem, mas eles dão aquela lida assim, né? Não é muito profunda, não. Imagino que eles não tenham tanto tempo assim, né? Mas já tá bom, na verdade. Dando uma lida e tendo aquele conteúdo na cabeça já ajuda. Eu vejo que eles assistem o vídeo, agora que eu estou publicando vídeo, eles assistem o vídeo. Então, eu acompanho quantas pessoas assistem, eles realmente assistem o vídeo. Então, eu tento no vídeo falar realmente as coisas mais importantes, né? Para quem não leu, de repente, no vídeo já complementa. Mas é importante que eles leiam. Então, eu reforço toda a aula que, olha, você tem que ler o material, é obrigatório. Maravilha, Plínio. Isso Que aí, bom. Júlio. Que bom. Um ensinamento aí pra gente. Muito bom, Plínio. Tchau, Beleza, gente. Júlio. Tchau, tchau. Não esqueçam de dar o joinha pra gente, né, Plínio? Isso aí. Olha o joinha aí embaixo. Até a Falou, próxima. gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.